que será que a Bíblia quer dizer com um camelo passar no fundo de uma agulha? Será que isso aqui é de fato a representação de um absurdo, portanto, mostrando que a salvação é de fato impossível aos homens? Será que a agulha não é bem agulha, mas uma antiga porta daqueles tempos? Nós vamos tentar falar um pouco sobre isso. Lucas, capítulo 18, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem, olha um dado aqui, certo homem o que, gente? Importante. Não era qualquer um, importante. Lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, eu digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, tirando a questão do camelo e da agulha, essa parábola para muitas pessoas parece ser muito simples. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é a seguinte ideia. Bem, aquele jovem, aquele homem importante, ele chega e diz o que é necessário para que eu herde a vida eterna. Ou seja, para que eu tenha direito à vida eterna. E ele se dirige a Jesus de uma maneira incomum, algo que, nos tempos de Jesus, nós não temos muitos dados, e na Bíblia nós não temos nenhuma outra pessoa se dirigindo a Jesus com essa expressão, bom mestre. Ele olha para Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. A primeira coisa que você tem que observar é que esse fato desse homem ser um homem importante e rico, ele não só era rico, ele era rico e importante. Porque tem gente que é importante, mas é pobre. Né? E talvez tenha pessoas que são ricas, mas ninguém sabe que são. Aquele homem, ele tinha 2 selos de identificação social. Ele era rico, mas ele era também importante. O fato dele ser importante significava na cultura daqueles tempos alguém que tinha uma liderança grande sobre ou o seu clã, a sua família, um grande clã, ou sobre alguma outra questão que a sociedade entendia como importante. Mas o que está muito
evidente aqui nessa parábola é que, ao chamar Jesus de bom mestre, não sabemos ao certo, mas é possível que ele estivesse de alguma maneira querendo receber de Jesus alguma honra que viesse como o quê? Como uma compensação pelo fato dele ter chamado Jesus de bom mestre. Ou seja, ele olha para Jesus e chama Jesus de bom mestre na expectativa de ser chamado de, por exemplo, grande judeu ou honrado líder. E Jesus simplesmente não diz nada. O fato de Jesus tratar aquele homem da maneira mais simples possível já demonstra aqui que o fato dele ter chamado Jesus de bom mestre e tivesse a expectativa talvez de ter um tratamento tão honroso quanto aquele que deu a Jesus, já mostrava para Jesus, que é Deus, a leitura do coração daquele homem. Ou seja, alguém extremamente acostumado a ser honrado e a ter o que precisava ter na vida porque era rico. E Jesus faz uma pergunta: por que você me chama de bom? Na realidade, quando Jesus diz só há um bom, ele quer ali apontar para uma coisa. Ou aquele homem entende que Jesus é bom porque Jesus é Deus, ou que aquele homem de uma vez por todas expresse que a sua afeição por Jesus não passava de uma mera admiração por um rabi, por um mestre daquele tempo. E eu quero que você guarde essa questão ao Jesus dizer: por que você me chama de bom, se só há um bom que está nos céus? Ou seja, chamar os outros de bons, naquela perspectiva judaica, era algo que não era comum. Porque você não chamaria de bom alguém sendo judeu, sabendo que biblicamente o único bom, no sentido pleno da palavra, ou para alguns filósofos, o sumo bem, aquele que expressa a grandeza e o valor de toda a virtude, o próprio Deus. Na hora que ele faz aquela afirmação, Jesus já faz um gancho para mostrar que a salvação humana não está relacionada a um simples cumprimento de preceitos religiosos, mas uma percepção de quem é esse bom e de como eu me relaciono com esse bom que é Deus. É interessante que a ordem que está aqui, aí ele começa, acompanhem comigo, ele diz: olha, não há ninguém bom, você conhece os mandamentos, meu jovem. E aqui, Jesus, ele inverte a ordem lá do livro de Deuteronômio, lá do Velho Testamento, e ele coloca: não adulterarás em primeiro lugar, e ele coloca fechando: honra o teu pai e a tua mãe. Observe que o preceito bíblico que abre é não adulterarás, e o preceito que fecha é honra teu pai e tua mãe, e lá no meio ele diz: não roubarás. Não furtarás. Nós temos então o começo, isso aqui faz uma diferença muito grande no que eu vou dizer agora. Jesus começa a listar parte dos 10 mandamentos, e ele aqui fala apenas de 5. Ele diz: não adulterarás, é o primeiro. O do fim é: honra o teu pai e a tua mãe. E lá no meio, no centro, não furtarás. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque essa parábola gira em torno das duas coisas mais honradas pelo povo primitivo: os seus bens e a sua família. Observe que o primeiro mandamento que Jesus cita fala: não adulterarás. Isso tem a ver com o quê? Com a manutenção da instituição do casamento, que não poderia ser quebrada. Portanto, não adulterarás aqui tem o sentido de honra à família, à esposa em primeiro lugar. E Jesus conclui com a afirmação: honre o seu pai e a sua mãe. Ou seja, ali também estava em xeque a questão da honra à própria família, ou seja, honre a sua esposa e honre os seus pais.
E no meio, Jesus fala de algo que tem a ver com algo que trazia uma profunda estima do povo antigo. A honra que eles tinham, a devoção que eles tinham, a própria riqueza da família, porque era vista como algo conquistado pela família. E quando Jesus diz não furtarás, o que é o não furtarás? É não tire do outro aquilo que ele construiu com o seu esforço. Não tome para si aquilo que não é seu. E aquele jovem logo ficou animado. Aliás, a animação daquele jovem é muito parecida com a animação religiosa de muitas pessoas hoje no mundo. Porque estão cumprindo este ou aquele preceito. Porque vão para a missa, ou vão para o culto, ou porque dão dízimo, ou porque ajudam o padre, ou porque ajudam o pastor, o que quer que seja. Essa animação vem logo ao nosso coração, no sentido de que talvez, de alguma maneira, eu esteja cumprindo as necessidades ou os preceitos necessários, para que eu seja visto por Deus com bons olhos, e de alguma maneira Ele me salve, porque eu estou cumprindo os seus preceitos. Naquela hora o jovem se alegrou, e é bem possível, aquele homem importante se alegrou, e é bem possível que ele de fato, desde a sua adolescência, venha tentando cumprir esse preceito, de não furtar, de não adulterar, de não matar e de não levantar falso testemunho. Aliás, você sabe qual é a diferença na Bíblia de não matar e não levantar falso testemunho? Os dois estão ligados à mesma raiz. Matar é tirar a vida de alguém que morre. Levantar falso testemunho é tirar a vida de alguém que vai continuar vivo, sofrendo as consequências do falso testemunho que você levantou. É matá-lo socialmente. Matar e levantar falso testemunho, um é matar fisicamente e o outro é matar socialmente. Porque na hora que você profere uma palavra de falso testemunho com alguém, você pode acabar com a reputação daquela pessoa, para toda a vida. Por isso, muito cuidado com a sua língua. E estou aqui, não furto ninguém. Então ele estava meio que tranquilo, porque na cabeça dele a salvação seria uma questão de cumprir preceitos. Isso está na cabeça de muita gente ainda. Talvez na cabeça de quem está me assistindo aqui, ou na cabeça de alguém que está visitando, ou na cabeça de alguém que está nessa igreja há muito tempo, mas ainda não caiu a ficha. Então Jesus olha para ele e diz assim: olha, tudo bem, mas está faltando uma coisa. Venda tudo que você tem, ou seja, coloque a honra que você dá, a riqueza da família, em segundo plano, diante da honra que você dá a mim. Foi o que Jesus pediu. E me siga, ou seja, deixe tudo e me siga. Tenha o seguir a mim como prioridade. E aí a Bíblia diz que aquele homem entristeceu. Por quê? Porque ele era muito rico. E Jesus, na realidade, a questão de Jesus, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. A questão aqui parece girar em torno de dinheiro. Mas Jesus está falando de outro tipo de riqueza. Quando ele diz, é muito difícil que um rico se salve. Todo mundo olha para quem ganha um pouquinho mais de dinheiro, está vendo? Tu está frito, vai ter que lutar. É algo muito mais complexo do que isso. E nós vamos entender daqui a pouco o que é que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Mas meu povo, lá vem eu de novo com esse meu povo. Então, eu quero que você volte para a Bíblia. Quando Jesus disse, falta alguma coisa, né? E aí ele ficou triste. O homem fica triste ali naquele momento, porque de alguma maneira, ele também pensou, poxa, eu como rico, financeiramente falando, eu como rico, até hoje eu comprei tudo que eu precisei. E aqui há um sentido da riqueza financeira, que não é
o coração do problema, mas realmente quem tem mais dinheiro se sente mais independente. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu dizia assim, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro, e aí eu vou ser independente, não vou precisar dos meus pais, né? Mas eu também quero ter 18 anos, porque eu vou ser independente. Eu posso entrar no cinema, eu posso inclusive entrar num cabaré, né? Essa era a minha cabeça. Eu posso entrar num show de striptease, que aí ninguém vai mais me barrar, porque eu tenho 18 anos, eu tenho independência. E essa questão da dependência versus independência tem muito a ver com esse senso de riqueza, como a habilidade, a capacidade que nós temos de gerenciar o que é que aquele homem e que muitos ricos estão acostumados. Agora, isso é uma verdade. Passemos para pessoas muito ricas que dizem assim, o meu Deus é isso aqui, é a minha carteira. Porque aprenderam desde pequeno, viram o pai comprando pessoas, comprando coisas, comprando bens, coordenando a sua vontade a partir do que ganha. Aliás, infelizmente, o que tem regido a República Federativa do Brasil é o poder do direcionamento do poder econômico para fazer desse país esse curral que ele se transformou. Chiqueiro. Mas tudo gira em torno de quê? De gerenciar a sua vontade. O que foi o mensalão? Trocando em miúdos. Tem gente que nem entende o que foi o mensalão. Foi o mensalão a tentativa de conduzir o parlamento da República a cumprir e a votar de acordo com a cartilha do presidente. A presidenta agora. O mensalão foi isso. Comprar o parlamento. Quem tem condição de comprar, ou seja, quem é rico porque tem posses, esse se sente muito independente, é verdade. E de repente Jesus olha para ele e diz assim, aquilo que te faz independente de Deus, é aquilo que Deus quer que você se livre. É o teu dinheiro. A questão ali, gente, eu pontuo, em nenhum momento ganhar dinheiro ou ter mais dinheiro é visto na Bíblia como pecado. Isso é algo que surgiu na Idade Média e que alimentou a miséria de países latinos que olharam para o lucro como algo contrário à natureza de Deus. Nesse sentido, não é uma questão de discussão de religião, se eu sou pastor ou se eu não sou padre, mas qualquer padre, qualquer pastor que estudou a história, sabe que foi o protestantismo, trazendo a ideia do trabalho honesto na Europa, que trouxe desenvolvimento para o mundo. Todas as nações de colonização protestante cresceram. As melhores e maiores democracias do mundo tiveram colonização protestante. Nova Zelândia, Austrália. E aí você conta. Reinos como a Dinamarca, a Noruega, Suécia. Por quê? Existia essa mentalidade doente, assim, de que não posso ganhar dinheiro. Mas o problema não está aí. O problema é o que é que eu faço com o dinheiro, qual é o valor que eu dou ao dinheiro, e o quanto o dinheiro me guia, ou o quanto é guiado por mim. Aquele homem era guiado pelo dinheiro, porque o dinheiro dava para ele a capacidade de quê? De tomar decisões e de fazer com que as coisas acontecessem a partir da sua capacidade de comprar as coisas. Aí vem aquela história, dinheiro não traz felicidade, né? A outro diz, mas que ajuda, ajuda. Tem uma coisa que sempre me intrigou. Que eu saiba, os apóstolos não eram ricos. E que Jesus não estava falando ali para uma multidão de ricos. Aquele homem era talvez uma exceção, na hora que Jesus fala sobre deixar tudo e segui-lo. Mas olha o que os apóstolos dizem. Leiam comigo, por favor. Os que ouviram isso perguntaram o quê? Aquele povo que está ali perguntou o quê? Então, quem pode ser salvo? Vamos tentar reconstruir essa pergunta. Veja bem,
Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Aí os que estavam olhando assim, então quem pode ser salvo? Aí eu fiquei perguntando, será que todos então ali eram ricos? E por isso estavam fazendo essa pergunta? Porque Jesus estava se referindo aos ricos. E o cara vai dizer, então quem pode ser salvo? Ele diz assim, então eu vou refazer a pergunta. É como se eles perguntassem assim, poxa, se o rico não pode ser salvo, quanto mais o pobre? Talvez você nunca tenha feito esse questionamento, mas eu vou explicar por que era isso que eles estavam perguntando. Aquele homem era judeu, sim ou não? Aquele homem era cumpridor dos mandamentos, sim ou não? Aquele homem provavelmente ia para a sinagoga, sim ou não? Aquele homem, como rico, poderia ajudar mais a sinagoga. Certamente aquele homem era dizimista, sim ou não? Sim, porque ele era judeu, então ele dizimava. Então aquele homem devia chegar na sinagoga e no lugar onde ele cultuava a Deus com sacos de dinheiro. Está lembrado daquela conversa que Jesus teve com um homem que diz assim, olha Senhor, quem é que deu mais? Foi esse homem aí que entrou com esse saco de dinheiro e colocou dentro do gasofilaço? Ou foi essa mulherzinha que deu só uma moedinha? Quem deu mais? Quando Jesus disse, olha, ele deu do que lhe sobrava. Aquela mulher deu tudo que ela tinha. Então ela deu mais, em essência, qualitativamente ela deu mais do que aquele homem. Mas essa ideia de que os ricos judeus eram mais abençoados, primeiro porque eram ricos, e eram abençoados porque podiam abençoar mais a religião judaica, colocava, poxa, se esse cara que é rico, que dá dinheiro para a sinagoga, que tem cumprido os mandamentos, não vai ser salvo, eu já estou no inferno direitinho. Foi isso que chamou a atenção deles. Ora, se ele não vai ser salvo, como é que eu vou ser salvo? Aí ele olhou para Jesus e disse, então, nesse caso, quem é que pode ser salvo? Observa, gente, é interessante, Jesus é muito legal. Está todo mundo falando de dinheiro ali, mas a questão não era essa. Não era em torno de dinheiro, eu já falei um bocado de dinheiro, mas não era questão de riqueza. Riqueza aqui tem a ver com a ideia de ser suficiente em si mesmo. De ter a capacidade de gerenciar a vida. De ter a capacidade de gerenciar os sonhos, pô. Eu vou dizer uma coisa, gente. Deus é muito sábio. Mas eu fico pensando assim, um rico, alguém que tenha dinheiro, que tenha poder, que tenha saúde. E Deus vai deixando, né? Tem hora que o outro diz assim, mas rapaz, eu sirvo ao Senhor, moro de aluguel, sirvo ao Senhor, ando de ônibus. Aquele cara ali só faz bater em Jesus, mas tem carro, é tudo saudável, é um povo bonito, um povo bem feito. As mulheres são tudo gostosona, os homens tudo bonito, vestindo roupa bonita, né? Viajam, tem tudo. Eu fico pensando, de fato, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Essa impressão de que a vida pode ser gerenciada pelo que eu tenho ou pelo quem eu sou, vai dando uma corda para o cidadão e o cara vai se enchendo de si mesmo, a ponto dele realmente ter a impressão, e eu conheço uma meia dúzia de cidadãos nessa cidade de João Pessoa, que entendem que eles não precisam de mais nada na vida, porque eles têm dinheiro. E está todo mundo discutindo naquela órbita, porque de fato o cara é rico. Poxa, está ajudando aqui na sinagoga, ele está ajudando aqui na fé da gente. Ele chega com um saco de dinheiro, ele não está com uma mulher só, né? Ele honra o pai e a mãe dele, ele não roubou ninguém. Se esse cara não vai para o céu, e nós que somos pobres, e aí talvez já viesse aquele selo, né? Pobre é maldito. Essa ideia de pobreza ligada à maldição é uma coisa que se arrasta desde os tempos do Velho Testamento. Por que o evangelho da prosperidade hoje, os teólogos da prosperidade, não é tudo rico, olha para o cara pobre e diz assim, pô, você está na maldição, meu irmão, sai dessa, velho. Por quê? É porque a ideia da pobreza como maldita. E Jesus está ali, Jesus é legal demais. Está todo mundo conversando ali, as abobrinhas, as asneiras. Mas tem uma coisa, gente, que é a chave hermenêutica dessa parábola. É a chave da interpretação. É a pergunta que Jesus faz ao homem
para induzi-lo a pensar quando o homem o chama de bom mestre. Começa aí a chave do descortinamento. Olha a chave do descortinamento. Quando ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que Jesus diz para ele? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. O que é que Jesus quis dizer, gente? Deus é bom e o resto é mal. Deus é bom e o sumo sacerdote é mau. Deus é bom e os apóstolos são maus. Deus é bom e o Papa Francisco é mau. Deus é bom e pastor Sérgio Queiroz é mau. Deus é bom e Dilma é mau. Aliás, é má. Ou é mau? Má. Começa por aí a resposta da parábola. Se você entendeu isso aqui, já começou a entender 90% da parábola. Agora pense comigo, meu amigo. Se só Deus é bom e todo mundo é mau, na visão de Deus, que é quem salva ou quem condena, de fato, quem poderá ser salvo? Se a salvação pressupõe uma vida boa em razão do cumprimento de preceitos. Aí surge, quem é que vai ser salvo? Quem é que vai ser salvo? Quem é que vai ser salvo? E a agulha e o camelo? Eu vou para as duas teorias que tentaram pegar esse texto. Eu já vi pregação, muita pregação sobre isso. O povo tentando dizer assim, não, o camelo passa no fundo da agulha. Depende do camelo e depende da agulha. Então começaram a inventar coisa. Por exemplo, alguns pegaram a palavra no grego para camelo e tiraram uma vogal e empurraram um sentido de que o camelo ali era um fio grosso. Um fio grosso. Uma linha grossa. Então passou a circular, as pessoas até hoje não entendem a parábola e ficam tentando ajudar o povo a se salvar, mudando o camelo ou mudando a agulha. Essa é a questão. Ou o nego muda o camelo ou o nego muda a agulha. E aí começaram a dizer que o camelo era um bicho grosso, uma linha grossa. Ou seja, é grosso, mas entra. Entendeu como é o negócio? Ou seja, entra acochado, mas entra, meu filho. Entra, bota ali uma lubrificação no fio, né? E treco. Entra, bota para entrar esse fio. É difícil, mas entra. Aí já vem outro com outra teoria. Se não dá para mudar o camelo, eu vou mudar a agulha. Aí criaram o seguinte. Os camelos, quando chegavam naquelas casas antigas, como o bicho tem a cucuruta alta, né? O pescoçudo, o bichão altão, o cara que fazia? Quando ele chegava, às vezes, para entrar num armazém, o cara que acontecia? Ficava a cabeça do bicho, não entrava, e o bicho é meio lerdo, né? O camelo... Aí o que é que começaram a criar? Começaram a criar, em cima das portas normais, uma abertura extra para quando os camelos passassem, porque, veja bem, os camelos eram os animais maiores do Oriente Médio. Porque você diz assim, mas por que Jesus não é fácil entrar um elefante? Não, é porque o camelo, em circulação na época, era o maior carro que tinha, entendeu? Era como se fosse uma Hilux 4 cabines. Exagerei, botei as duas, mais duas atrás, puxando. Então as pessoas, Jesus usa um animal grande, o animal mais comumente usado e o maior de todos. Então, começaram a dizer que o camelo era o camelo, mas a agulha não era mais agulha. A agulha era um negócio que tinha em cima da porta, que se abria
extra para o camelo dar uma encolhidinha e passar melhor do que uma porta de gente como essa aqui. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Porque é bom, gente, os ocidentais, eles se debruçam sobre a Bíblia e querem interpretar a Bíblia, nós ocidentais, sem considerarmos um conjunto de circunstâncias culturais daquela época. E eu fui ler alguns comentários de gente do Oriente que interpretava esse texto e dizia assim, não existe isso, camelo nunca foi uma corda grossa. E nem tampouco agulha era um pedaço de porta. Camelo, gente, aqui escute, é C-A-M-E-L-O, é camelo. É aquele bicho grande. E agulha é A-G-U-A-L-H, agulha. Agulha, talvez um pouco maior do que a que você use para costurar a cueca do seu marido, mas é uma agulha de costura, talvez um pouco maior. Talvez desse tamanho, com um buraco desse tamanho. Agora, meu amigo, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: esse mais fácil que Jesus diz que um camelo passe no fundo da agulha do que um rico entre no reino dos céus, esse mais fácil aqui, ele está ironizando com aquelas pessoas? Não, porque todo mundo está entendendo o que ele está dizendo. Jesus estava dizendo, olha, imagine o maior animal que você tem aqui, e talvez o menor utensílio doméstico que você use na sua casa, que tem um buraco, que é uma agulha. Imagine, vamos enfiar esse camelo aqui dentro dessa agulha para ver se ele passa. Eu pergunto a vocês, gente, quando é que um camelo vai passar no fundo da agulha? Quando? Me diga, nunca! E eu vou completar. Sabe quando é que um rico vai entrar no céu? Nunca! É o que Jesus quis dizer. Rico nenhum entra no céu. Nenhum! Pelo menos pelos méritos dele. Não tem nada que ele faça para entrar no céu. Pode ter uma mulher só a vida toda. Uma sogra. A vida toda. Pode nunca roubar ninguém. E tem muita gente batendo no peito dizendo assim, eu vou para o céu. Porque eu não roubo ninguém. Nunca matei. Quem tem que ir para o inferno é o cabo que está lá na favela. Matando, roubando. Eu mesmo não, eu nunca roubei, eu nunca matei. Esse é o discurso do que eu chamaria de average citizen, o cidadão mediano. Ele olha para si e diz assim, eu vou para o céu. Pô, qual é? Estou aqui com essa mulher, meu irmão, não tem penitência maior não, o cara está com a mesma sogra. Não sabe o que é que eu vivo não, você não sabe o que é que eu passo não. Entendeu? Estou aqui, não minto para ninguém, nunca fiz nada de errado, e estou aqui na boa. Oxe, é lógico que eu vou para o céu. Tu já viu enterro no interior, como é o povo? Que o povo diz? Um funeral tão bom. Todo mundo é bom no interior. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. E eu quero trazer a tese de Jesus para você aqui. Nenhum rico vai entrar no céu. Me explique, pastor, já estou ficando agoniado. Outro está olhando para mim, deixa eu ler pensamentos. Esse pastor é um safado. Está falando de riqueza, porque daqui a pouco ele vai dar o golpe. E ele vai dizer... Quer ir para o céu? Então bota um dinheirinho aqui, rapaz. Tira dinheirinho, né? Você está pensando que eu vou dizer isso? Eu vou, não, meu irmão. Fica com o seu dinheiro e vai para o inferno com ele. Sério, sua sogra e todo mundo. O que eu vou lhe dizer é que rico nenhum vai entrar no céu. Quer essa riqueza seja financeira, de orgulho,
de dureza de coração ou de senso de autojustificação. Não vai nenhum. Se você está confiando que vai para o céu porque nasceu num lar evangélico, ou porque nasceu num lar católico, ou porque recebeu umas gotinhas d'água quando se batizou, ou foi totalmente mergulhado numa piscina batista, não quero saber. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se você acha que é porque cumpriu, nunca matou, nunca furtou, você vai para o céu? Não, meu amigo, escute. Só há um que é bom, e só há um digno de ser o dono do céu, o dono de toda a terra. Deus. Eu sou Deus, eu sou bom, eu sou perfeito, você não é. E quanto mais rico de si mesmo você achar que é, você vai passar por essa vida e vai sofrer muito nessa vida. E se você for cristão, e se acha dono de si, e se acha dono da razão, e se acha espiritual demais, e se acha grande demais, e se acha importante demais, e se acha, experiente demais, e se acha conhecedor da Bíblia demais, e todos os demais, que possam hoje te dar essa falsa impressão de que você comprou o passaporte da glória, você está redondamente enganado. Porque agulha aqui é agulha, camelo é camelo, e riqueza é muito mais do que dinheiro na conta. Riqueza aqui não é o que eu tenho, é o que me molda como eu sou, ou quem eu sou. Pode ficar com seu dinheiro, continuar juntando, poupando. Só diga uma coisa: nosso dinheiro, diante da nossa salvação, nossa reputação, diante da nossa salvação, não é nada. E ficou todo mundo lá discutindo. Aliás, a discussão é nossa. Porque eles entenderam muito bem o que Jesus quis dizer. Hoje, a gente, 2000 anos depois, sem entender essa passagem, a gente fica, poxa, camelo é difícil, mas o cabo passa. É difícil. Ele vai se esforçar. Porque, veja bem, o que é que vem na nossa mente ocidental? A história do camelo e da agulha. O sentido de esforço, né, gente? Então, o sentido de esforço, se esforçar para passar, lutar para passar. E Jesus quer dizer, não. Para o homem é impossível, mas para mim é possível. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Salvador. E eu mexo na vida das pessoas e torno essas pessoas abertas a ouvirem a minha voz. Não tem nada a ver com Sérgio Queiroz pregando, tem a ver com o que o Espírito Santo quer fazer na vida da gente. Mas aí, gente, vem uma dúvida, e a dúvida se torna pesada quando Pedro olha para Jesus e diz assim. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Ninguém, né? Ou seja, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível somente para Deus. Salvação pela graça, só Ele estende a mão, Ele toca o coração, Ele muda a vida, Ele enche a nossa vida. Hoje eu fui visitar uma irmãzinha, na realidade, na casa da minha sogra, eu fui visitar uma irmã que tem uns 10 anos que está aqui na Cidade Viva. É um negócio, assim, bem interessante. As confusões na cabeça dela. E às vezes ela quer que as coisas aconteçam e tal, e que o marido pense de um jeito. Ela olhou para mim e disse, pastor, eu faço o quê? Faço o quê para esse homem entender? Eu digo, minha irmã, você não pode fazer nada. Só faça uma coisa. Ore. 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 Ah, meu filho não se converte. Ore. Ore, meu marido é duro, ore, não brigue não, homem não brigue não, sabe por quê? Porque a sua briga vai parecer aquela ideia da linha grossa entrando no fundo de uma agulha. Talvez você olhe para esse texto e diga, vai ser difícil esse meu velho entrar, ele vai entrar nem que seja na peia, mas ele entra, vai ser na dificuldade. Não, Jesus disse que não vai dar, não vai entrar ninguém, porque o camelo ali é o camelo. Como é que o camelo faz? Tem um som de camelo, alguém imita camelo, eu imito jumento.
está lá o camelo, está lá a agulha, ele não vai entrar nunca. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus quer dizer para você, é impossível para você, meu filho, eu quero que você entenda que é mesmo, para que você comece a perceber que é possível para mim. Agora, você é tão rico de argumentos, é tão rico de si mesmo, é tão rico de experiências espirituais, que você está querendo fazer de camelo uma linha e de agulha, uma agulha que você vai passar a linha por dentro. O Senhor está querendo dizer para nós, sabe qual é o sentido dessa palavra? Que o nosso Deus é soberano para salvar, é soberano para libertar, é soberano para transformar, é soberano para realizar o que Ele quiser, e Ele vai em qualquer lugar nessa hora. Onde é que está teu filho? Aqui em Campina Grande? Onde é que ele está? Onde é que está teu marido? Senhor, vai lá, porque eu não tenho como ir não, Senhor. Meus argumentos não servem, eu não consigo. Eu estou querendo transformar esse negócio em uma linha de agulha para ver se eu espremo com a minha força, mas eu quero te dizer, Senhor, eu desisto, porque eu não vou fazer aquilo que só o Senhor é capaz de fazer na minha vida e na vida daqueles que eu amo. Por isso eu vou confiar, porque se camelo é camelo e agulha é agulha, meu Deus é meu Deus, maior do que o camelo, do que a agulha e do que qualquer dificuldade nessa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Pedro diz, mas nós não deixamos tudo que tínhamos para te seguir, Senhor. Aí Jesus disse, é verdade. A questão é que eles não deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus deixou a glória, veio ao mundo, mudou o coração deles, e aí eles foram e seguiram a Jesus. E aí Jesus começa a falar de uma coisa, não é de salvação, mas é de galardão. Quando Jesus diz aqui, Jesus não está falando de salvação, escute, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber o que na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. A questão é que se eu deixei porque Jesus mudou a minha vida. E tudo que eu fizer por Ele, tendo a vida mudada pelo Espírito Santo, eu haverei de receber das mãos dEle as recompensas que Ele mesmo tem separado para cada um daqueles que o amam. O que é que eu estou querendo dizer? Se a salvação tem uma via única, é Jesus fazendo com que uma agulha passe, um camelo de verdade passe numa agulha. Por outro lado, o que Deus tem separado para o seu povo, vai ser dado na medida da fé, das obras e do esforço de cada um enquanto salvo, não para ser salvo. Amém, meus irmãos? Diga, repita comigo. Hoje eu entendi que camelo é camelo, que agulha é agulha, que o camelo não entra na agulha, de jeito nenhum. Mas o que é impossível para mim e para o camelo, não é impossível para Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas, diga. Ele que me salva, Ele que salva, como quer, quando quer e onde quer. A mim cabe segui-lo, uma vez tendo sido chamado, e assim agindo, tenho certeza que o Senhor está preparando o melhor para mim, tanto nessa vida, quanto na que virá. Louvado seja o nome do Senhor, amém?